Pode começar. O São Caetano teve origem no Oratório São Caetano, porque era um grupo de rapazes que frequentavam o oratório, então resolveram fazer um clube, né? um time, que a gente falava assim, resolveram fazer um time. E nessa origem, naquele tempo, eu não me lembro de muitos nomes assim, mas isso aí é fácil de ver nos livros do clube. O nome daquela rapaziada que juntou resolveu fundar, e daí então começou, veio a organização, veio a confecção dos estatutos, começou a se elaborar o estatuto. Na época foi uma ajuda do advogado, Zé Luiz Bacarini, que ajudou a elaborar os estatutos, etc. E tal, e veio vindo, né? Veio vindo. Então um grupo começou a trabalhar isso e deu origem. E no estatuto, eu me lembro que já foi, nós tivemos como modelo até, um exemplo, o Estatuto do América Recreativo de São João del Rei. Então, tendo por base o Estatuto do América, nós fomos elaborando o nosso estatuto, que ficou pronto, desde não sei precisar o tempo, mas demorou. Depois tivemos a preocupação de imprimir, e o nome primeiro foi Esporte Clube São Caetano. Foi o primeiro nome, Esporte Clube São Caetano. Depois, nas idas e vindas, quando se quis mudar, houve então um acordo. Naquela época não ficou muito bem visto não, porque teve um profissionalismo aí, do Minas, do Atlético e tal. Então a lei previa que o jogador que se inscrevesse num clube amador, e se esse clube acabasse, a inscrição dele também acabava. Então houve uma negociata, eu digo negociata porque não foi um negócio muito esclarecido não. Alguns jogadores que seriam profissionais nos clubes maiores aí se inscreveram no São Caetano, já com a combinação com o então presidente Antônio Ferreira Rodrigues, que era o Nendo Ticlino, inscrever aqueles jogadores para que depois o São Caetano se acabaria e esses jogadores que eram semiprofissionais ou profissionais naquela hora ficariam livres exatamente por estarem inscritos no São Caetano. E essa foi dessa entrega de São Caetano, desse acordo, conforme eu já disse, que não ficou muito bem visto como São Caetano, deu origem ao patrimônio, porque eles deram ao São Caetano um terreno que faz divisa ali com a Rua Santo Antônio, deu um terreno. Os fatos narrados até aqui aconteceram mais ou menos por volta de 1958, ou antes um pouco mais, pouco menos, eu não sei precisar a data. E conforme eu disse, desse fato aí, fato de o São Caetano, na época nós usamos a expressão se vendeu para os clubes maiores aqui em São João. São Caetano, o Esporte Clube São Caetano inscreveu vários jogadores, conforme eu disse, que eram semi-profissionais ou meio profissionais. E aí quando o presidente da época, o Antônio Ferreira Rodrigues, combinou, extinguiu o clube, quer dizer, esses jogadores ficaram livres. Mas dessa negociata ele conseguiu ganhar um lote nas Águas Ferras ali, onde seria a sede, e outras coisas mais assim que eu não sei precisar o quê. E teve uma doação de um terreno, mas aí já foi com a prefeitura, já foi mais envolvimento político,
era um terreno no fundo da Rua Santo Antônio, um terreno que faz divisa com as casas das casas de cima da Rua Santo Antônio, e lá era alugado o Coutinho Matias, que punha o gado dele lá. Então, quando São Caetano conseguiu ganhar um dinheirinho dessa ação, São Caetano conseguiu um lote na Rua da Serra, onde seria a sede, e juntamente vendendo esse lote e vendendo o terreno que me parece que foi Otávio, mas muito antes dele, há muitos anos, Otávio conseguiu com a prefeitura, um terreno que era da prefeitura nos fundos da Santo Antônio, e ali então a gente pegou e negociou esse terreno com o Coutinho, vendeu para ele. Então, do dinheiro desse terreno, mais o dinheiro do lote na Rua Água Serra, no início da Água Serra ali, nós começamos a negociar com o Barbosa. Aí os baluartes dessa negociação eram o Alberto Mendes Miranda, o Bertinho, era o NEM, o Alberto, o NEM, o Antônio Xanguana e outros mais. Começaram a negociar com o José Barbosa a compra do terreno lá, onde é atual sede de campo. E com muita dificuldade, porque o senhor Barbosa não queria, definitivamente, não queria vender, porque ele não gostava de futebol. Mas como ele gostava muito do Bertinho, eles eram amigos, muito amigos, eles tinham ajudado ele lá em alguma coisa, que eu não me lembro o que e tal, então ele ficou numa perda danada, mas acabou vendendo uma parte do terreno para o São Caetano, e o São Caetano pagou com dinheiro dos terrenos que ele tinha, do lote, da Gacé e da Gacé mais. E daí surgiu o que até hoje é o patrimônio do clube ali, que é aquela faixa de terreno ali. Daí para cá teve uma série de fatos. Um dos fatos que eu me lembro muito relevante foi quando o doutor Tancredo Neves foi chamado para ser o patrocínio, ele veio aqui, visitou, aí nós perguntamos a ele que nome que punha no estádio, ele pegou, falou que punha o nome que era comum botar o nome do posto mais alto que a autoridade tinha ocupado. Na época ele tinha sido primeiro-ministro, então ficou estádio primeiro-ministro Tancredo Neves. E ele, praticamente numa troca, que nós não falamos assim, mas foi uma troca, e em prol de colocar o nome dele, ele deu um cheque de 5 milhões na época, que foi até a origem do Alambrado. Nós conseguimos colocar o Alambrado no meio, foi esses 5 milhões que o doutor Tancredo doou. Daí depois a história veio continuando, se organizou. Ainda me lembro que ainda no tempo do Antônio Rodrigues, com a venda do Esporte Clube, ele teve que fazer um novo estatuto. E foi aí que surgiu a Associação Atlética São Caetano, quer dizer, substituiu o Esporte Clube por Associação Atlética São Caetano, fez novo estatuto, já com fatos mais recentes, mais modernos, e assim foi, com todo um apoio, ainda com o apoio dos bacarines, que era o doutor Zé Luiz, que era muito enfronhado aqui com a turma. Então ele deu orientação, orientou assim, a feitura, a elaboração do estatuto da Associação Atlética São Caetano, aí já enfrentando a nova situação do futebol brasileiro, já com novas exigências, etc. Então, tudo isso veio devagarinho através dos tempos. O que originou, então, esses são os fatos que originou, então, a atual Associação Atlética São Caetano, que fez a sua história, disputou vários, começou a disputar campeonatos,
houve um tempo em que discutiu-se porque o chamado Esporte Clube São Caetano disputava a segunda divisão e era o Cancão aí, foi campeão várias vezes. E então o futebol são joanense teve uma queda, porque esses mais de ser profissionais depois não aguentaram ser profissionais, né? O Minas, Atlético, a América Social tentaram ser profissionais, não conseguiram. Resultado, sobrou só 3 clubes. Sobrou o Minas, o Atlético e o América. O Social e outros mais não aguentaram. Então convidaram, para poder formar um campeonato, pelo menos com 4 clubes, convidaram o São Caetano para ir para a primeira divisão, porque nós éramos da chamada segunda divisão. Aí convidaram para ir para a primeira divisão. E nesse convite causou inveja no Siderúrgica e no Esporte Clube Bonfim, que também pediram para ir para a primeira divisão. Então, chegou-se à conclusão que deveria aceitar, aceitou-se, fez um campeonato com mais clubes, sendo que o São Caetano sempre se gabava de ter sido convidado e nunca pediu para ir. Quem pediu para ir para a primeira divisão, sair da segunda para ir para a primeira, foi o Siderúrgico e o Bonfim. Aí toda vez que dava uma discussão lá, a gente pensava, nós não, quando eles impunham alguma coisa que a gente não concordava, não, nós não concordamos, nós não pedimos para ir para a primeira divisão. Agora César, Bonfim e Siderúrgico pediu, São Caetano não. Então nós não vamos aceitando assim toda a imposição, não. Preciso também defender os nossos interesses. E sempre veio nesse estilo assim. O futebol em São João del Rei se reergueu inteirando 5 clubes na primeira divisão, 5 ou 6, porque era Minas Atlético e América, São Caetano, aí veio Social não, aí veio o Siderúrgica e o Bonfim, e uns tempos depois o Social conseguiu se reerguer, porque ficou muitos anos fora da disputa do campeonato. Foi ser profissional, se desestruturou e praticamente ficou muito tempo fora do campeonato amador daqui da cidade. Depois conseguiu voltar, se organizou de novo, ajeitou o campo novamente, que houve a doação lá da família Campos, do campo onde era deles e tal, quer dizer, se organizou, o Social voltou à tona. E assim veio continuando o esporte aqui. E o São Caetano, sempre tido como mais pobre, pertencente a um bairro do Tijuco, um bairro muito pobre, eu sempre reclamei isso, que era sempre aquela pobreza danada, não podia se organizar. Os outros clubes tinham mais sorte de estar bem mais assim, com patrimônio maior, então mais organizado. Mas um fato é interessante, quando estavam o Minas, o Atlético e o América, eu me lembro perfeitamente do senhor Geraldo Nascimento, que é vivo aí até hoje, é velho, mas meio afastado, meio doente, mas ele lembrava de São Caetano na segunda divisão, porque São Caetano era o cancão da segunda divisão. Ganhava tudo enquanto era campeonato, se ele tem, não arrumava muita briga, a torcida dominava. E então, o Geraldo Nascimento, que estava na primeira divisão, ele era diretor do Minas, ele então viu que só tinha 3 clubes na primeira divisão e falou, gente, o único time da segunda divisão que tem capacidade, condições de vir para a primeira para disputar é o São Caetano. Então nós vamos convidar o São Caetano. Se eles aceitarem, dá para a gente fazer um campeonato com 4 clubes. E foi o que aconteceu. Mas no São Caetano subir para a primeira divisão, o Siderúrgica e o Bonfim ficaram com inveja e pediram também para ir. Quer dizer, aí o Campeonato de São João voltou à tona. E depois, tempos depois, o Social acabou voltando, conforme eu já disse, e formou-se novamente um campeonato. Daí para frente houve muitas modificações, né? Vários clubes, inclusive surgiu um tal de Estrela, que era
um time ali ligado ao Morro da Forca e ali no ginásio Santo Antônio, mais ou menos ligado, surgiu o Esparta, que era lá do ginásio Santo Antônio, surgiu o Estrela, surgiu a União Siderúrgica, que era um clube que foi original também na siderúrgica propriamente dita, essa que tem hoje da cidade até hoje, surgiu lá um clube também, e assim vem vindo. Aí a história dos outros clubes que vieram vir, me foge a memória, não sei precisar bastante, porque inclusive a gente cuida só do lado da gente. Eu sabia muito, posso lembrar um pouquinho, mas é do São Caetano. Os outros clubes não me interessavam, então eu não sei falar nada sobre a origem. Eu sei, por exemplo, o Bonfim, que foi um grande adversário que nós tivemos durante um bom tempo. Bonfim e, conforme já disse, o Siderúrgica lá embaixo. Teve um que durou uns tempos, que foi o Estrela. Teve Estrela surgiu uma origem ali do lado do Bonfim ali, misturado com um pessoal que tinha um clube no Largo da Cruz, o pessoal do Largo da Cruz que veio para cá, formou ali uma diversidade, sempre uma diversidade com o São Caetano, queriam desbancar o São Caetano. Mas dificilmente, porque o São Caetano, se existe até hoje, é porque os diretores, os fundadores, tinham muito orgulho e tinha muita garra, como até hoje. São Caetano não existe, que tem uma meia dúzia ali, ou eu estou dizendo meia dúzia, é uma maneira de falar, mas tinha ali um grupo de pessoas muito interessadas e que sempre batalharam para reviver o São Caetano. E conseguiu segurar. Conseguiu segurar até hoje, conforme nós sabemos. Muita dificuldade, muita coisa, mas com muitos diretores abnegados. Poderia citar nomes, mas eu não vou querer citar, vou deixar os nomes apenas os que constam dos livros de atas e etc., porque se for levar, a gente faz a injustiça de citar algum nome que a gente não lembra, ou que fez parte já no livro de ata, não. No livro de ata consta o nome dessa gente, desse pessoal todo que foram os precursores de São Caetano, quer dizer, que lutaram com toda a força. E agora, há pouco tempo, até a gente começa a perder alguns, já morreram muitos, mas o mais recente que morreu foi o Fabiano da Silva Rios, foi um dos fundadores que morreu há pouco tempo. Agora, morreu muita gente, eu não gosto nem de lembrar, porque tem muitos desses aí que morreram. Eu fiz parte de um clube jamais, já depois um pouco, fiz parte do clube, mas depois um pouco da sua fundação. De lá para cá pode-se dizer que nós organizamos, administramos, mantivemos e trouxemos. Uma época eu providenciei, ou estou dizendo eu providenciei, porque então tinha o famoso Taquinho, né, que era um baluarte de São Caetano e foi baluarte durante muito tempo. Falou que precisava renovar, eu falei não, mas para dispensar os velhos. Então eu disse, não tem que dispensar os velhos. Vamos trazer os novos e juntar com os velhos e vamos prosseguir na história. E assim foi feito. Nós temos alguns elementos novos. Na época eu consegui introduzir o Marquinhos da Dona Maria, do bar da Tia Maria ali, consegui introduzir o Vadinho, consegui introduzir o Zé Vicente e outros mais. Consegui introduzir que depois também esse pessoal foi afastando, porque cada um tem que sair, vai para aqui, vai para ali. Na verdade, nós ficamos com pouca gente, mas esses poucos que ficaram conseguiram. Então foi o caso, por exemplo, meu, do Zé Fussura e outros mais. Eu não gosto de citar não, porque a gente esquece, comete injustiça de esquecer. Mas eu cito porque estou sendo o foco dessa conversa,
Mas tem também aí o Vadinho, tem o Zé Fussura, tem mais uns outros também. Eu estou custando, na minha mente, custando para lembrar assim. Isso é uma turma boa. No livro de ato é capaz de encontrar algum nome que faz lembrar isso tudo. Só quem quiser, só ler um livro de ato, aquelas atas de fundação, por exemplo, para poder lembrar os nomes. Porque teve muita gente importante que ajudou muito, mas que já faleceu, como é o caso do Zé Serafim de Assunção, do Rio dos Baluarte, um que lutou muito. E aí é preciso lembrar, teve uma época de apogeu que tinha o famoso Edgar Perereca, que era tinha o Celso Roupeiro, tinha esse, conforme eu disse, Celso Roupeiro, Edgar, e muitos outros, que eu não gosto de citar nome, porque a gente, com a mente mais ou menos desgastada, possivelmente está esquecendo, mas eu aconselho quem quiser ler os livros de ato que vai lembrar bem. Inclusive um dos fundadores que eu já falei agora, que é o Fabiano. Tinha muita gente. Ok. Eu me lembro que um dos grandes beneméritos, fundador, houve um tempo em que ele sacrificava até a própria família, que eu cheguei a presenciar isso. Ele gastava um dinheirão com São Caetano, era capaz que ele deixava faltar até dinheiro para a família dele, mas gastava tudo no São Caetano, que é o Sebastião Otávio de Moura, o Frangão. Um tempo, coitado, ganhava dinheiro, ganhou um dinheiro carroçando, mas o dinheirinho dele, uma boa parte, enfiava no São Caetano. Quer dizer, então esses elementos a gente tem que lembrar muito. Não podemos esquecer, por exemplo, tempos mais tarde do Lico, que foi treinador, e muitas outras pessoas assim que me falam a memória, mas a gente exercitando a memória é capaz de lembrar. Estou lembrando do Frangão também, que foi um sujeito que teve um tempo, no tempo do Esporte Clube, antes de ser Associação Atlética de São Caetano, quando era Esporte Clube, o Frangão carregou, ele pagava tudo, aquele negócio de caminhão para levar para ir jogar futebol, e coisa e tal, as despesas que tinha com o time de futebol, tudo, tanto Frangão arcou muito tempo com isso, sem ganhar nada, só ficou mais ou menos projetado, porque depois ele veio a ser político, então os frutos dele batalhar com São Caetano veio ele sendo vereador. Mas que aí eu também posso dizer que eu ainda peguei o restinho dessa coisa, eu também peguei, porque eu também fui vereador, mas já estava projetado tudo de São Caetano, quer dizer, São Caetano já conseguiu também fazer vereadores ao longo da história aí, porque teve o Frangão, teve eu. Então, quer dizer, que o São Caetano tem uma tradição e tem um certo poder. E é preciso continuar isso. Eu sempre batalho com assim, não, o São Caetano tem que se ajuntar. Atualmente eu falo com ele, não, agarra aí na barra da calça dos vereadores e vamos seguir, porque o São Caetano sempre foi lindo. Agora, vereador para tirar das autoridades, ou melhor, das autoridades daqueles povos, alguma coisa para engrandecer o patrimônio, que eu sempre batalhei, que o Tijuca precisava de um clube que tivesse um patrimônio para dar conforto e assistência ao povo Tijuca. Como hoje nós temos lá o estádio primeiro-ministro Tancredo Neves, que tem servido muito bem ao Tijuca. Não conseguimos mais que, conforme eu já disse, clubes como a América, Social e outros cresceram muito mais porque o povo, onde eles estavam instalados, tinha um poder aquisitivo melhor, então cresceram mais clubes. Mas São Caetano sempre foi essa pobreza, num lugar que ninguém tinha nada. Para dar uma bala para o São Caetano precisava de um sacrifício danado, mas conseguia. Muita pobreza, muito sofrimento, mas conseguia. E a gente vive pelejando. Eu, por exemplo, sou muito esperançoso que uma hora nós ainda vamos ter. Eu já tive a oportunidade de falar na inauguração
da sede lá, eu tive o prazer de dizer que eu estava muito satisfeito de ver a inauguração da sede, que até então eu me lembro que nós não tínhamos nada. Então, de um trabalho demorado e sofrido, nós conseguimos ter algum patrimônio. E eu espero que, no decorrer dos tempos, que esse patrimônio aumente e melhore, em mais conforto até o pessoal do bairro. Eu, sinceramente, quando eu falei na inauguração que estava satisfeito de entrar, eu me lembrava daqueles dias da sedezinha pequenininha, um cômodo vagabundo na Águas Ferras e tudo, e de repente nós tivemos um prédio mesmo. Agora, força política, sim, cada um que entra, eu sempre falei, por exemplo, falei com vários, aí na época, falei, não, vamos, não tem partido político, nós temos políticos que precisam ajudar o clube para aumentar o patrimônio. E isso, graças a alguns interessados que surgiram aí, que nós conseguimos esse patrimônio, embora ainda acanhado, mas que pode vir a melhorar no decorrer dos tempos. Tudo vai depender dos nossos dirigentes, desses abnegados elementos só